E é exatamente sobre esse assunto que eu converso agora com o CEO da Arco Internacional, Thiago Aragão. Thiago, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Qual é o peso, Thiago, de países como a França, o Reino Unido, que historicamente são mais alinhados a Israel, mas que reconheceram o Estado da Palestina? Mais uma vez, boa noite. Boa noite. É um peso muito grande, porque assim como nós estamos falando disso agora, pessoas no mundo inteiro, jornais no mundo inteiro, editoriais, matérias que vão sair amanhã em vários jornais do planeta estão se preparando para falar sobre isso. E é justamente esse que acaba sendo um dos impactos desejados, não só pelos franceses, canadenses, australianos, entre outros, mas eles entendem que essa é talvez a única alternativa que eles enxergam para poder fazer algum tipo de pressão para que exista um caminho, pelo menos, para não só um cessar-fogo, mas para uma paralisação do que está acontecendo. É uma das pressões mais impactantes que foram feitas até agora em cima do governo israelense. Bom, mas o que a gente está vendo é que mesmo com essa pressão internacional, como você bem coloca, a gente sabe que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele afirmou: não haverá Estado palestino, e o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, ele disse hoje que a guerra continua. Os israelenses podem reagir de alguma forma a esse movimento de reconhecimento do Estado da Palestina? Dificilmente o governo do Netanyahu vai fazer alguma mudança por conta desse movimento, mas dentro de Israel existe um crescimento muito grande de organizações e grupos que começam a fazer pressão em cima do governo do Netanyahu. Então, isso provavelmente a curto prazo não vai fazer nenhuma diferença, mas o que acontece é que essa pressão ela acontece e se fortalece em cima de membros do partido de Netanyahu, e isso deve levar a uma pressão ainda maior. Agora, a curto prazo, o Netanyahu nem ele já demonstrou várias vezes que não tem o menor interesse em aceitar essa pressão, até porque ele se sente muito bem protegido em termos de argumentação pelo apoio do governo dos Estados Unidos. Então, para ele, no momento, é um incômodo, mas não é necessariamente algo que vai gerar uma paralisia do que está acontecendo. Enquanto ele tiver o apoio, e como tem esse apoio dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, do outro lado, o que esse Estado palestino, reconhecido por grandes nações, conseguiria ter de influência sobre grupos como, por exemplo, o Hamas? Se a gente fala tanto no fim do conflito, o quanto esse Estado palestino consegue chegar e conversar com o Hamas e, quem sabe, ter uma conversa mesmo, Thiago? Essa é a pergunta de 1 milhão de vidas, porque é uma pergunta extremamente complexa, porque o Hamas e o Estado da Palestina, eles se confundem não só na ótica israelense, mas na percepção de muitas pessoas no mundo. Então, essa diferenciação do Hamas e do Estado da Palestina é absolutamente crítico e necessário para que se tenha o mínimo de possibilidade de um diálogo com o governo de Israel. Retirar o Hamas da equação, enfatizando a força do Estado palestino e do Estado palestino identificando que ele não pode ter o Hamas como seu representante, isso é um ponto-chave para esse processo de negociação. Porque o Hamas, bem ou mal, ele acaba trazendo a narrativa que é absolutamente necessária para o Netanyahu. A existência do Hamas mantém a existência da narrativa do Netanyahu. E isso é um ponto extremamente complexo. Agora, o reconhecimento do Estado da Palestina, ele coloca um pouco mais de pressão, possivelmente em cima de outros personagens e atores dentro do Estado palestino, para que eles busquem uma dissociação maior em relação ao Hamas. Eu conversei com o Thiago E Aragão. um ponto muito importante para agregar aqui, para finalizar, Desculpa, é o claro. papel é o papel do Irã nessa situação. Isso também coloca uma pressão muito grande no Irã, porque o Hamas e o Irã, eles são muito vinculados em termos de apoio logístico e apoio existencial também.